Boa noite, bem-vindos mais uma vez à parceria No Time Show, Movimento Claro, Carolina, sempre aqui, cada vez mais agarrada ao ananás do No Time Show, portanto cada vez faz mais parte da casa. Hoje, esta semana, vamos falar de questão de controle populacional e como é que é ou não é feito e a importância de fazer ou não fazer sem ser muito desumano, na verdade. E existem vários fatores quando se fala de controle populacional. Estamos a falar de pobreza, ambiente, religião, a sensibilização também. Existem muitas políticas antinatalistas, existem muitas políticas em prol ou contra a natalidade, ou que facilitam ou não a morte, aqui entre aspas. Por exemplo, eutanásia é um tema, mas lá iremos. Só para dar aqui uma nota para iniciarmos também o tema, que é: estamos em 2021, somos cerca de 7,4 bilhões de pessoas neste planeta e estima-se que até 2030, ou seja, daqui a bocado, sejamos 9 bilhões. E se este ano em Portugal só esgotámos os recursos disponíveis para a população em maio, portanto nem meio do ano, imaginem em 2030, não é? Chegamos ali ao ano novo e já não há recursos para esse ano. Aqui mais uma nota de dados, vou fazer aqui na minha cábula, que é: até 2030, com estes 9 bilhões, implica que vamos precisar de mais 40% do que há hoje em dia de água potável e alimento para conseguir que toda a gente viva, sobreviva enquanto ser humano. Mais uma nota em termos de natalidade média. No Ocidente, 2 filhos por casal. Na América do Sul, 3 filhos por casal. Na Ásia, 2 a 3, ou seja, a América do Sul às vezes já supera países na Ásia. E a África, 5,6. Portanto, os mais pobres são quem tem mais filhos. Carolina, passo para ti. Já estou aqui com o meu bebê, provavelmente é o único que eu vou poder ter. Para ajudar, já ninguém deixa, não é? Vou ficar completamente banida. Mas sim, estava aqui a olhar para os dados, é na verdade assim um bocadinho assustador pensar, não é? Em 1950, quando os nossos avós já nasceram, tínhamos para aí 2,5 bilhões, para aí não são dados aqui das Nações Unidas, e hoje em dia nós somos 7, portanto nós triplicámos nos últimos 60 anos. O que é que isto quer dizer em termos práticos? Se continuarmos assim, precisamos do planeta. Exato, que não há. Há muita gente que ainda acha. Não há. Exato, ainda não arranjaram isso, mas é um facto. Não há como. Não há espaço e não há recursos para. E a questão do espaço é também uma outra questão. Aqui numa série de métodos, digamos, de controle populacional ou de descontrole populacional. A migração é um exemplo, porque se pegamos nestes países que existem muitos filhos, não há espaço para eles, não há recursos, emigram para países que têm espaço ou há algum espaço ainda em recursos e acabamos por transbordar mais uma vez os recursos dos países que tinham menos pessoas. Só para teres uma ideia, Tomás, nós hoje em dia com os consumos que temos e as nossas necessidades atuais, nós precisaríamos já de um planeta e meio, portanto, não o temos, portanto, se calhar quando formos mais 9 bilhões, não sei. Mas aqui, entrando no tema, bora lá atacar aqui alguns dos fatos. É um tema também político, não é? Muita política associada. E olha, antes de deixar avançar, vou dizer, por exemplo, na Índia existem grandes programas de esterilização, e tanto há a vertente voluntária como há a vertente involuntária, ou seja, eu ou tu, se fôssemos indianos, podíamos escolher: olhem, eu quero ser esterilizado, mas há pessoas que não têm opção, simplesmente são selecionadas, são escolhidas para: olha, você tem que vir aqui ser esterilizado porque não está a dar. E ainda tenho aqui uma nota do Rajastão, que é no Médio Oriente, esteriliza 21 mil pessoas por ano, não voluntárias. 21 mil por ano. E só uma pergunta, por acaso eu não estou assim a par disso, mas esterilizam homens e mulheres ou... Eu acredito, eu não sei, eu acredito no Rajastão por questões culturais sejam só mulheres. Na Índia eu acho que é um misto. É assustador, na verdade. É assustador a todos os níveis, não é só em termos de controle populacional e político, mas também de direitos humanos, não é? Tu não tens opção, perdes a opção. Mas é um outro tema. Tinhas dados para nós? Dados, não, é aqui falar já, entrar... Isto, eu acho que também o que tu disseste é um bocadinho político, não é? Uma política que eles adotaram, não é? Várias. Nos Estados Unidos existem incentivos financeiros para as pessoas não terem tantos filhos, em alguns estados, por exemplo. Estava a ler também uma notícia da BBC. Basicamente, na Nigéria, prevê-se que neste momento eles são 160 milhões e prevê-se que no final do século sejam 1 bilhão. Acho que não será possível continuar ao mesmo ritmo.
É que não são mais, mas sim, é absurdo. Que não. Depois houve aqui uns corrigido das Nações Unidas que disseram que era para 400 milhões, mas assim é 4 vezes mais. Ok. Acho que nos países subdesenvolvidos temos sempre, como tu viste também, a média dos bebés é entre 5 e 6, não é? 5 e 6 em África, por exemplo. Acho que a África representa, também por falta de métodos contraceptivos, é difícil, métodos contraceptivos. É métodos contraceptivos, é desinformação. Existe também a cultura, nem é da reprodução, é da criação de família em África, que é os mais velhos veem como um investimento ter gerações mais novas para que tratem deles, para que os sustentem quando eles forem mais velhos e mais incapazes. E culturalmente é visto como, tanto um homem como uma mulher consigam ter muitos filhos, é sinal de vitalidade, de força, de poder. Eu tenho 12 filhos. Para as mulheres eu acho que por acaso representa na prática exatamente o oposto, porque normalmente em África tem este papel tradicional da mulher, que é estar em casa, a mulher tem que dar alimento aos filhos, a mulher faz tudo e acaba por desempoderá-la completamente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas culturalmente é visto assim, não é? E que é completamente descabido, pelo menos da nossa realidade no Ocidente, e estamos a ver as consequências disso mesmo. Não têm recursos para todos, vivem numa extrema pobreza, têm o sonho quase de emigrar para os países que têm ainda capacidade para os receber e dar-lhes, às vezes, condições que nós consideramos miseráveis, mas para eles são fantásticas. Vamos lançar aqui um tema, Tomás, que eu queria também saber a tua opinião. Tu achas concebível nós termos um acordo global? Ou seja, no fundo, a limitação da população é olhar como o aquecimento global é um tema transfronteiriço, que ou todos entram ou não vale a pena um país estar a adotar medidas se o resto continua com uma natalidade desenfreada, não é? Portanto, se partirmos do pressuposto que é necessário controlar a população, se tu vês esta possibilidade de um acordo global ser possível, tendo em consideração, não é, as diferentes estruturas dos continentes e dos países, não é? A Europa velha precisa de mais pessoas a nascer e depois temos uma África, por exemplo, que é uma pirâmide. Sim, nós falávamos em off, não é, de os países nórdicos são quase que de forma cultural são antinatalistas, não é uma questão política, e nos países africanos são pró-natalistas, sem políticas, é também uma questão cultural. Eu acho que há aqui um grande contraste em termos de aquecimento global e impacto global, não é só aquecimento, estamos a falar do impacto global, que é transfronteiriço, é da importância de todos, mas não mexe com questões mais profundas das pessoas, que é a questão cultural. E nós vemos em quase todos os acordos não existe um acordo, não é? Até na Europa, a União Europeia está sempre às turras e somos todos os mais parecidos uns dos outros, supostamente. Então eu acho muito difícil haver esse acordo, acho é que tem que haver maior cooperação e troca de informação para que um país como o Rajastão perceba como é que os outros funcionam e não se centrar só neles e ter consideração pelos direitos humanos e sim tomar medidas, porque não é esterilizar de forma desmedida e não selecionada, não é? Sem critério. E eu acho fundamental primeiro que colaborem, que falem dos temas, que percebam que isto é um problema de não há recursos para todos, não há espaço para todos, e de que forma é que cada país, de uma forma humana, consegue incentivar, sensibilizar para pessoas como eu ou tu, um dia que cada um queira constituir a sua família, o faça de uma forma consciente e não de uma forma desmedida. Completamente, e fala-se muito do planeamento familiar, mas mesmo até aqui em Portugal, que não é o país mais desenvolvido do mundo, mas é um país considerado desenvolvido. Sim, informado. E nós vemos aqui, por exemplo, pessoas com quem eu também às vezes trabalho diretamente, que têm 2, 3 filhos e que não conseguem pagar as despesas que os ordenados que nós temos aqui. Portanto, isto não é, às tantas, não é um problema só ambiental, também é um problema que tem a ver com o poder económico das famílias e a forma como as condições que vão dar aos filhos. Portanto, na minha opinião, o planeamento é super importante, não tanto numa ótica castradora quase vinda do Estado, mas também nessa aposta na informação, sem dúvida alguma. Em termos de ambiente, eu acho que é óbvio, não é? Os impactos que aqui é direto. Mais pessoas Quantos mais somos, mais precisamos de consumir. Aquela questão da água e da alimentação, os 40% até 2030. É um exemplo rápido. Temos de continuar a apostar cada vez mais, ainda que a população não evolua de forma tão catastrófica para os... Quanto é que tinhas dito? Até 2030, 9 bilhões. Também não é... E para dar resposta a estes 9 bilhões, a forma como a água se calhar não tanto, mas a forma como vais produzir alimento, principalmente alimento vivo,
E não é desumano, não são humanos, mas a forma como os A tratas agricultura vai mudar. A agricultura já está a mudar. Fala-se muito em agricultura vertical, por exemplo. É um bom tema para aqui. Urbana, tu tens a agricultura no centro das cidades, a produção, em vez de teres hectares e hectares ocupados com produção de alimentos, tu tens um prédio, se for preciso, com 1000 estantes, com diversos tipos de... Uma horta infinita. É a única forma de nós conseguirmos tentar... Achas que é possível, lançaste-me esse desafio, se eu acreditava no acordo mundial, lançou agora, que é, achas possível cada ser humano, produzir o seu próprio alimento? Acho que isso também vai contra a nossa evolução em termos de vantagem comparativa, não é? Nós sempre nos especializamos, cada país especializa-se naquilo que é melhor, portanto eu diria que também seria um retrocesso nós temos que estar a plantar as nossas próprias coisas, ainda que eu acho que é saudável. Deixar de ter tempo para desenvolver o mundo, não é? Porque estávamos só focados de sol a sol a arranjar alimento. Um bocadinho mais atrasados. Mas também vejo, por exemplo, Há um mix se calhar possível. Mas a Holanda é um país minúsculo. Comparado com outros. Tu vês a Holanda, se não estou em erro, é o segundo maior exportador de produtos alimentares do mundo. Estás ao lado dos Estados Unidos, por exemplo. E aí tu vês, é possível produzir com tecnologia sem tanto espaço. Portanto, pois então, olha, eu concluindo da minha parte que falaste em Estados Unidos, lá está, não pode haver nem incentivos, não pode haver força humana a desumanizar as pessoas e a esterilizar e a capá-las, you name it. Concordo mais, se calhar, com uma abordagem dos Estados Unidos e países ocidentes, ou se calhar mais capitalista, se quiseres, que é incentivos, especialmente financeiros ou mesmo políticos, para que as pessoas, olhem, se tu não tiveres filhos, se calhar recebes mais no IRS, sei lá, por exemplo. Se não tiveres filhos, tens uma vantagem para comprar uma quinta, coisas assim, não é? Para poder recuperar um património que é também do interesse do país. Então crias aqui um ciclo mais humano, mais interessante, do que propriamente não. Apontam o dedo e tu não podes. Mas, por exemplo, em Portugal, acho que nós beneficiaríamos de uma política de incentivo à natalidade. Portanto, lá está, eu acho que é um bocado de escolher natalidade ou de recepção de migrantes, porque são pessoas que já existem. E a natalidade é difícil, não é? Porque de repente, a Índia está a transbordar. Então tragam 2,5 milhões. Que são pessoas que já existem, não é preciso criá-las. Imagina que tu querias ter 5 ou 6 filhos e aqui não podias. Também se põe a questão no birth tourism, como se costuma dizer, vais para a África para poderes ter 5. Conscientemente, eu se calhar, mesmo que quisesse ter 5, 6 filhos, não devia. Com base nisto que estamos aqui a falar, olhando para o espectro mais macro, gostava muito, tenho essa predisposição, tenho esse sonho de ter uma família grande. Caso tens a usar, se houver uma política destas, tens mais um. O que é que vais fazer? Abandonas a criança, depois ter mais órfãos? Uma pessoa normal não o faz. Eu acho que a política assim estatal vir de cima para baixo, acho que é de evitar. Mas... Sim, sem dúvida, em todos os aspectos. Agora nós continuar aqui. Portanto, muita sensibilização. Eu acho que, para concluir, informação acima de tudo. Temos consciência de que isto se está a passar, mudarmos individualmente, exigirmos, lá está, em termos, se calhar, estatais, portanto, de baixo para cima, que tenham outras medidas e outras perspectivas, mas... Um tema difícil, é? Se quem está a ouvir tiver contributos. Isto é um tema também que só se está a começar a falar... Está para falar isto durante anos e anos seguidos, e vai-se falar certamente, porque é um tema inevitável, é o elefante na sala, na verdade. É o ananás na sala. Exato. Lá está ele. Queres concluir com alguma coisa ou vamos embora? Olha, eu não sei o que eu queria dizer, mas gostava de apelar também à participação, portanto, se isto vai estar muito... Sim. Comentários, comentários, partilhem e sugiram tópicos que estejam aqui dentro das entrelinhas para nós podermos tentar explorar. Também, só dá para dar um lamiré. Exatamente, e portanto, para que nós também possamos explorar mais e trazer esses tópicos para aqui. Obrigado, uma boa noite. Cara Carolina. Obrigada. Obrigado, obviamente, claro, como sempre. Beijinhos e abraços.